Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, né? Quero fazer aqui a leitura do nosso primeiro ponto da nossa lição, que fala a respeito do Verbo como Deus eterno, né? O Verbo pré-existente, né? O prólogo de João 18, versículos iniciais, é chamado de hino logos. Na abertura, no princípio era o Verbo. A palavra no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, Gênesis 1 e 1, e claramente ensinam que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno. Glória a Deus. Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Antes de tudo, o que existe, né? O Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Segundo subtópico diz, o Verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o Verbo estava com Deus, né? João capítulo 1, versículo 1, a parte B. A expressão grega protel, desculpa aí, viu? Com Deus comunica o relacionamento, né? Face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, Filho e Deus Pai, indica uma distinção de pessoa dentro da unidade da Trindade. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, 1 de João 5 e 7. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são forma sucessiva de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Glória a Deus, né? O terceiro subtópico diz, o Verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1, parte C. Aqui, a palavra grega para Deus, theos, aparece sem o artigo definido. Fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica a indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam a tradução heréticas, mas é um indicativo da natureza do Verbo. Esclarece que o Verbo compartilha da mesma essência divina. João 10, 30, versículo 14 e 9. Aliás, capítulo 10, versículo 30, capítulo 14, versículo 9. Desculpa. Desse modo, o Verbo é como o Pai eterno, João 1 e 2. E Criador, João 1 e 3.
Portanto, a expressão "o Verbo era Deus" ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, está aqui. Eu não sei falar grego, não sei falar hebraico, pouco português, mas quero dizer para você que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, ele é o Filho de Deus, ele faz parte da Trindade, ele é o Deus Filho e existe o Deus Espírito Santo, né? Quando Jesus esteve aqui na terra e cumpriu sua missão, ele, uma certa vez, reunido com os discípulos, ele disse: eu rogarei o Pai e ele enviará outro Consolador. Quer dizer, da mesma espécie, da mesma essência. Isso não significa três deuses, mas o que eu quero dizer é o seguinte: veio para ficar conosco o Espírito Santo, né? Então, quem está conosco é o Deus Espírito Santo. Jesus está no céu, à destra de Deus, intercedendo por nós. E o Espírito Santo está aqui também na terra, intercedendo pela igreja a Deus. Então, quando nós adoramos o Senhor Jesus Cristo aqui, ele aqui na igreja, no templo, ele está representado pelo Espírito Santo, que é Deus. Quando você glorifica o Senhor Jesus Cristo, você está glorificando o Pai, está glorificando o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio para ficar, né? Conosco até a consumação do século. Cristo está no céu, glória a Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele viu o céu aberto e o Filho de Deus à direita do Pai, né? Provando que quem está aqui é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus e que é o Pai. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que Deus continue nos abençoando e venha nos guardar. E amanhã nós vamos estudar essa lição maravilhosa, uma lição muito boa. Glória a Deus e amém.